Mas com relação à indenização nas desapropriações, elas são realmente justas? Excelente pergunta, professor Georgios. Excelente pergunta. Muita gente recebe bastante dinheiro e entende mais do que justa a indenização. Porém, nem todos. Ah, olha só, então é isso que você verá no episódio de hoje do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui neste novo episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotare. Olha só, não é associado ainda? Não acredito que você não é associado. Entre lá em www.adnotare.org.br e se associe. Muito conteúdo na área do direito imobiliário, notarial e registral para você. Só o grupo de WhatsApp com perguntas e respostas é maravilhoso, mas tem conteúdo, núcleos temáticos, estudos direcionados, muita coisa para você aprimorar a sua advocacia nessa área fantástica que é o direito notarial e registral, direito imobiliário em geral. E olha só, também não nos segue nas redes sociais, @Adnotare no Instagram, segue lá, gente. E olha só, hoje eu tô com um convidado mais do que especial. Putz, eu tô muito feliz hoje de reencontrar um amigo meu já de longa data, não vamos falar de quando, né? Mas já de longa data, da docência que a gente se conheceu já há um tempão, mas vamos falar aqui sobre um tema interessante. Eu tô aqui com meu amigo, Dr. José Ailton Garcia, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu agradeço muito aqui esta rica oportunidade de estar com vocês. Ah, maravilha. Obrigado mesmo. E olha só, vou passar aqui o currículo que é maravilhoso, né? Além de advogado, Dr. José Ailton Garcia é doutor e mestre em Direito Processual Civil, professor convidado dos cursos de pós-graduação da PUC de São Paulo, também da ESA, da OAB aqui de São Paulo, e do Mackenzie. Ele também é autor de diversas obras jurídicas e olha só o que ele me trouxe aqui. Ele é autor também dessa obra incrível, Desapropriação, que trata do Decreto-Lei 3365 de 41 e da Lei 4132 de 1962. Olha, já fica a dica para você que quer saber mais sobre desapropriação. Que maravilha, é muito bom, né? É um filho, né? Ah, sim, levou 2.500 horas para produzir esse livro, a primeira edição dele. Que maravilha! Já tem uma segunda edição aqui, então ampliada, com certeza melhorada, e realmente ter um livro, eu acho que é um ápice dentro da carreira, não só acadêmica, mas da carreira também do direito, né? Sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. E também a gente conseguir uma publicação através de uma editora que tem distribuição no país todo. Isso também ajuda bastante a difundir, a divulgar o conhecimento produzido. Verdade, editora Revista dos Tribunais, então você encontra com certeza bem fácil aí pela internet, tudo, ou então na sua cidade você tem condições. Desapropriação faz parte da coleção Soluções de Direito Administrativo, Leis Comentadas aqui da editora Revista dos Tribunais. Que maravilha, vou até deixar ele aqui em exposição aqui e depois a gente fala mais sobre ele. Aliás, o tema desse nosso episódio é desapropriação. Exatamente. Que maravilha. E quando eu penso em desapropriação, eu juro para você que faz tempo que eu não ouço falar de desapropriação, né? Não sei porquê e tal, mas como que é? Quais são os fundamentos? De onde vem a desapropriação dentro do nosso ordenamento? Sim, com certeza, professor Jorge, o senhor não ouve falar, porque é uma área bastante técnica, é um direcionamento bastante exclusivo nesses canais, mas estão havendo desapropriações pelo país todo. Aqui em São Paulo, por exemplo, há uma desapropriação bem forte, com vários processos que vem ali da região de Guarulhos até a Praça da República, porque há uma linha de trem, uma linha de metrô
que fez toda esta ligação. O pessoal sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e vem para o centro, todo num caminho ferroviário, né, ou trem ou metrô. Toda essa região foi desapropriada e há vários processos em curso, né? E há também uma grande oportunidade para quem trabalha na área do direito imobiliário, esse projeto de desapropriação que vem ali do aeroporto de Congonhas para o centro também. Então quem chegar em Congonhas vai poder acionar um metrô, pegar o seu metrô e vir para cá, para a Praça da República. Então todo esse caminho, esse percurso está sendo desapropriado. Tá. Então, sempre que a gente fala em desapropriação, é o Estado que está tomando do particular, vou usar esse termo, não sei se é o termo mais adequado, né? Mas ele, por um ato de império, né, está querendo para si aquele bem para fazer alguma coisa em prol da coletividade, é isso? Isso, professor Jorge. O Estado, eu só preciso esclarecer, o Estado ele não toma simplesmente, ele não faz um confisco. Confisco é um outro departamento. O Estado, ele, como o professor muito bem disse, ele tem o poder de império. Então ele chega para você, proprietário, e ele vai falar assim, olha, eu estou desapropriando a sua propriedade. Contudo, eu vou pagar, né? E eu vou pagar o valor justo. Né? Vamos falar daqui a pouco sobre o valor justo. A indenização sempre que fala em dinheiro é muito importante, né? Importantíssimo. E para você ter mais dinheiro ou menos dinheiro, num projeto de desapropriação, você tem que ter um advogado. E um advogado experiente, técnico neste assunto. Porque ele vai trabalhar junto com peritos para que se possa encontrar o valor justo para a sua propriedade, que não deve ser nem mais e nem menos. Claro, é o que tem que ser, literalmente. Mas vamos num passo anterior com relação a esse interesse público que move, né, a desapropriação. Como que ele é caracterizado? Então, há fundamentos constitucionais e legais para se caracterizar o interesse público, né? Então, o interesse público, ele traz a necessidade pública e a utilidade pública. Isso está aqui na nossa Constituição de 1988. E também o interesse social. Então, veja bem, são 3 fundamentos a rigor com base na Constituição Federal. Utilidade pública, necessidade pública e interesse social. O legislador, à época, com vigência de outra Constituição, ele eliminou a dicotomia de interesse, de utilidade pública por interesse social. Ele eliminou essa dicotomia e fez tudo junto. Não, é tudo, mas veio o Constituinte de 88 e manteve a dicotomia. Então nós temos necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Tá. Porque aparentemente parece muito próximo um do outro, né? Por exemplo, necessidade pública com utilidade pública parece que é uma coisa só. Não dá essa... Como que a gente consegue ter critério para essa distinção? Interesse social, utilidade pública, necessidade pública. Então, parece uma coisa só, mas não é, ok? Não é. Vamos começar aqui com a necessidade pública. A necessidade pública, ela surge no momento realmente de urgência. Então, nós vimos aí na pandemia, né, na época da pandemia, eu produzi uma palestra para a OAB falando sobre a possibilidade de desapropriação para atender recursos na pandemia. Então ficou uma palestra lá, depois eu fui consultado várias vezes e tal. Porque o que a gente percebe é que as prefeituras, os municípios, nós temos cerca de 5.545 municípios no Brasil, e os assessores técnicos não têm um conhecimento claro sobre a desapropriação.
Então nós tivemos essa pandemia, esse evento horroroso, né, triste, que assolou o mundo todo, e principalmente nosso país, mas nós vimos poucas desapropriações para atender a necessidade pública. Qual a necessidade pública ali? De hospitais, de equipamentos, de espaço. Nós vimos pouco isso. A necessidade ela surge, por exemplo, da pandemia, da Covid, ela surge em enchentes. Como aconteceu lá no Sul, né? Provavelmente deve ter tido algum ato de desapropriação por lá, né? Então, eu ouvi poucos lá também. Vejam o tamanho do prejuízo que se causou esse evento no Rio Grande do Sul, e as pessoas não sabem, né? Então, eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade de estar aqui para a gente difundir esse conhecimento. Né? Poderia ter ocorrido lá muitas desapropriações por necessidade pública. Então, necessidade é algo urgente, inadiável. Tá. Como, por exemplo, eu vou dar outro exemplo, talvez em Brumadinho, quando teve rompeu a barreira, né? Tal, pode ser também um caso. Sem dúvida. Né? Então, necessidade está ligado com urgência, algo que é muito próximo para que seja implementado pelo poder público naquele espaço, naquela localidade. Então, ele desapropria para usar rapidamente. Exatamente. E isto não é confisco, vai ser pago. Vai. Tá? Mas ele tem o imóvel antes da indenização nesse tipo de situação. Ele tem imóvel antes, ele pede uma emissão provisória na posse, conforme o fundamento ali da desapropriação, o juiz dá. Agora, a desapropriação por utilidade pública é diferente. Utilidade pública é diferente. O poder público ele quer fazer, por exemplo, aqui uma rodovia. Então ele entra nas terras do particular e vai para traçar o mapa ali da rodovia. Ou ele quer alargar uma avenida. Da mesma forma, ele vai entrar na propriedade particular, vai desapropriar, porque ele vai fazer esta avenida. Neste caso, há um laudo preparatório sobre o valor daquela propriedade. Ele tendo isso, o poder público ele notifica o proprietário. Se o proprietário estiver satisfeito com aquele valor, sequer precisa ir para o judiciário. Ele já fecha ali. Se ele não estiver satisfeito, o poder público ingressa no judiciário, o magistrado imediatamente convoca um perito para que esse perito, um avaliador, com engenheiros, com todos os equipamentos, todos os aparatos, com base nas normas da ABNT. Então não é porque o perito acha isso ou acha aquilo, não. Há um parâmetro que deve ser seguido, um parâmetro técnico. Tá. Aí, nesse caso, até vou fazer um paralelo. Como eu sou leiloeiro, eu trabalho muito com relação de avaliações de imóveis que são feitas por perito, isso, com o fim de expropriar o bem lá no final. É esse mesmo tipo de trabalho que o perito faz para avaliar um imóvel, para definir o valor dele de mercado para uma expropriação, para a realização do leilão, é o mesmo para a desapropriação? Porque é todo laudo muito técnico. Muitas vezes tem 100 e poucas páginas de laudo com comparativos, com colheita de elementos comparativos para poder fazer todo esse estudo. É basicamente isso. Sim, basicamente é o mesmo laudo. Ocorre que na desapropriação, o próprio perito, o próprio juiz, ele tem ali alguns peritos que ele vai indicar, né? E o advogado que está representando o expropriando nesse momento, ele também vai indicar um perito com o mesmo grau de tecnicidade. Tá. O assistente técnico. Que é o assistente técnico. Só muda o nome, mas eles estão profissionais idênticos, com a mesma formação, com a mesma capacidade. Então o do juízo vai produzir um e o do assistente técnico vai produzir outro. Muitas vezes isso aí está bem equilibrado. Tá. Mas então, olha só, necessidade pública tem a urgência embutida
para ter o imóvel quanto antes por conta de uma necessidade, e aí é autoexplicativo nessa questão da urgência. Na utilidade pública, o fim ele não é de imediato. Então, por exemplo, construir um metrô, fazer um alargamento, né, os exemplos que você deu, o alargamento de uma estrada, de uma rua, tal. Então, ele acaba tendo uma situação em que o poder público ele precisa daquele imóvel, mas a urgência na obtenção desse imóvel já não é tão grande assim. Exatamente, exatamente. E agora nós temos o interesse social. Né? Sim. O interesse social, há uma obra, um clássico, que do Teoria Geral do Estado, o professor Dalmo de Abreu Dallari, da USP, ele é quem melhor define o interesse social. É aquela situação na qual o poder público ele desapropria, ele age para atender um determinado grupo. Então não tem nenhum problema, professor Jorge, você desapropriar determinada área para construir a arena do Coringão. É isso que eu queria chegar. Que meu todo poderoso timão, é isso aí. É corintiano também, né, professor? Desde pequenininho. Ah, que maravilha. Ó, Capô Bianco também? Aí, é nóis, é nóis. Então, olha só, então a arena é um caso de desapropriação do imóvel para interesse social. Sim, mas sem problema nenhum. Tá? Do mesmo jeito que você atendeu ali este grupo de pessoas, esse time, esse grupo de torcedores, tal, que é uma multidão, né? Milhões e vencedores, né? Com certeza. E se não vence, tem paciência para esperar depois, né? Então, do mesmo jeito, ele pode desapropriar uma outra área, que até tem naquela região, para construir casas populares, prédios populares. Não tem nenhum problema. Né? Um outro exemplo, desapropria um espaço para construir clube. Ora, o clube dá para aquele pessoal daquela região, praças. Tá. A reforma agrária também inclui nessa parte do interesse social? Também. Só que ali seria bom a gente separar um pouco. Porque você tem, o que muito acontece na reforma agrária, a desapropriação, chamada desapropriação sanção. Tá? E ali o pagamento é diferente. Porque ele não está usando com aqueles fins sociais da propriedade, né? Então ele está desvirtuando o uso da propriedade. Exatamente. Ao não torná-la produtiva, e isso é um diferenciador importante. Exatamente. Desde a carta do Papa, a carta Rerum Novarum do Papa do século XVII, foi estabelecida sobre a propriedade a denominada função social. Hoje nós temos aí cerca de 196 países, e na maioria deles a função social está esculpida na sua carta constitucional. Então nós não podemos separar mais a função social da propriedade. Então, se o proprietário não faz cumprir na sua propriedade, que pode ser agrário ou também pode ser urbano, se ele não faz cumprir a função social, vai haver a desapropriação, chamada desapropriação sanção. E esta desapropriação sanção, ela pune o proprietário, porque o pagamento é feito em títulos. Se for urbano, em títulos da dívida urbana em até 10 anos. E se for rural, títulos da dívida agrária até 20 anos. Mas o colega advogado, advogada que está nos assistindo, não precisa ter medo de trabalhar nesta função social, nesta modalidade de desapropriação, nessa desapropriação sanção. Porque em algum momento você vai começar a receber. Eu tenho colegas, Jorge, que já tem uma certa idade, 70 anos, mais de 60 anos, que reclamam, puxa, eu estou recebendo agora 1 milhão por mês, né, por causa dessa ação aqui que levou 20 anos. Pô, eu queria receber antes. Tá, mas se você não quer, então passa aqui para mim. Com certeza.
Foi uma bela poupança, né? 20 Belíssima. anos de poupança para receber agora, né? Belíssima poupança. Então você tem que deixar claro isso. A desapropriação sanção é uma forma de pagamento, mas não é confisco. É uma forma de pagamento parcelado. E a desapropriação por utilidade pública, quando vem, por exemplo, uma CPTM, vários processos que a gente trabalha aí de CPTM, na construção do metrô, o pagamento já está lá nos autos. Está provisionado, já está depositado em juízo lá. Já está em juízo. Se você concorda, você levanta tudo. Se você não concorda, você levanta 80%, tá? E fica brigando pela aquela outra diferença. Então, vamos agora, então a gente já sabe que a desapropriação pode ser por interesse social, utilidade pública, necessidade pública, e também por sanção, como você, né, professor, o senhor estava bem explicando. Vamos falar sobre as etapas dessa desapropriação. Então, antes do judiciário tem uma etapa administrativa. Como que funciona essa linha do tempo desde o momento que surgiu a necessidade ou utilidade ou interesse social, para que a desapropriação ela tenha o seu transcorrer? Como que funciona essa parte? Sim. Primeiro, o poder público ele identifica ali um projeto, uma área, um interesse, né? E isso muitas vezes vem através da Câmara dos Vereadores, né? Se for Estado, da Assembleia Legislativa. Ele identifica de alguma forma aquele interesse. Ele pode fazer audiências públicas, convocar a sociedade para entender se vai aprovar esse projeto ou não. Uma vez aprovado o projeto, ele tem que ter já o valor, o dinheiro, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui, vamos construir aqui uma praça, nós vamos ter esse valor. Imediatamente, faz uma notificação para o proprietário, aquele proprietário que consta o nome na matrícula, né? Como já foi falado aqui por outras participantes do episódio, aliás, esses episódios têm sido fantásticos, né? Que bom. Uma mina de conhecimento do direito notarial, né? Por isso que o professor está aqui. Então, com certeza, não, muito mesmo. Vou me esforçar para contribuir. Não. Mas já foi falado que mais de 50% dos imóveis no Brasil estão irregulares. Verdade. Né? Então, o que acontece na desapropriação? Se o poder público identificou aquele imóvel e ele não está regular, ele vai mandar uma notificação, não tem um retorno, ele vai fazer um edital, não tem um retorno, né? Ele vai entrar judicial, vai ter que entrar judicial. Entrar no judicial, vai o oficial de justiça lá. O que o oficial de justiça faz? Ele identifica quem está na região, quem está na posse. Aí o cara, não, porque o tataravô comprou de não sei quem, do seu Joaquim, que vendeu para não sei quem, e depois o meu pai, como meu pai morreu, agora é meu. Tá? Vai identificar a situação fática, Sim. Porque documentalmente está irregular, e aí pode ser até que encontre um locatário que fale, olha, não, eu estou locando de tal pessoa, isso, aquilo, quer dizer, vai identificar qual é a realidade daquele imóvel, porque até agora não sabe para quem pagar, né? Exatamente, não sabe para quem pagar. Mas aí esse ocupante, muitas vezes, ele é o proprietário, mas não está com irregular. Aí vem para nós, né? Uma grande parte dos nossos processos lá, justamente acontece isso. Você tem que fazer uso capião, né? Aí nós temos o doutor Heitor Freitas, que já fez também um podcast fantástico aqui. Você tem que fazer uso capião. Alguns você pode fazer judicial, outros você tem que fazer, você pode fazer extrajudicial, ou você tem que fazer judicial, que leva mais tempo. Né, os colegas são, até que você regularize isso. Você regularizando isso, desde o começo você já tem que entrar no processo com um advogado para mostrar que você ali tem um interesse, né? Tem um interesse jurídico e vai buscar legitimidade também para estar lá, né? Está buscando. Você já informa esse juízo da desapropriação que o processo está correndo, que o processo de uso capião, por exemplo, está correndo ali. Ou se for um extrajudicial, você informa também.
Ou eventualmente pode ser um inventário que precisa ser feito, né? Porque a irregularidade vem de qualquer situação, né? Exatamente. Há muitos casos também que ainda está em inventário, né? Que ainda é uma posse que está sendo discutida. Então, a regularização imobiliária é, como foi dito, uma área extensa, muito fértil e bastante importante na desapropriação. Tá. Então, olha que importante aqui para quem advoga. A desapropriação pode trazer, e muitas vezes traz, uma necessidade de um serviço de regularização do imóvel latente para poder se beneficiar do recurso daquela desapropriação, né? Então é muito importante essa situação. A desapropriação que acarreta a necessidade da regularização do imóvel. Né? Exatamente. No escritório, que a gente trabalha aí há mais de 30 anos, nossos parceiros são peritos, né, que ele faz todo esse trabalho de peritagem técnica, e também os advogados que fazem a regularização imobiliária. Porque ele tem essa expertise da regularização imobiliária. Esta expertise é diferente da expertise de trabalhar no processo de desapropriação. Então são funções aí, trabalhos complementares. Sim. Não, isso é importante. Então, professor, saber onde pisa é muito importante, né? Porque a desapropriação, ela tem nesse caminho, então, pode ser, se tiver tudo redondinho, só extrajudicial dá para fazer a desapropriação? Sob o ponto de vista de, vamos imaginar que houve o decreto desapropriatório, já tem o recurso separado, ou aquele que está na matrícula realmente é o proprietário, está tudo regular, você tem a aceitação do valor, finalizou tudo de forma extrajudicial. É possível isso? Sim, sim, é possível. Você tendo essa documentação e você concordando com o valor que o poder público está querendo pagar, faz tudo. Eu sempre aconselho, oriento que isso seja feito também através de um advogado, de um colega. Então, é isso que é importante. Não é porque é extrajudicial que não precisa ter a figura da advogada do advogado, porque até para dizer se o valor é justo, até para evidenciar se tem alguma coisa que precise de regularização ou não, há necessidade do advogado, da advogada aí, né? Sem dúvida. O advogado, ele vai, inclusive, fazer essa interface com o poder público, atendendo todos os requisitos, as exigências que o poder público faz. Ele vai atender isso tecnicamente, ele vai conferir através dos seus parceiros se aquele valor é justo, se esta indenização é justa, né? Nós temos até uma obra bastante importante sobre isso, o professor André Nakamura, que prefaciou teu livro, né? Eu vi aqui que ele prefaciou teu livro, tudo, eu já estava dando uma olhada já. Isso, é fantástico. E ele tem uma obra, uma clássica sobre a justa indenização, porque ele é representante do Ministério Público, do poder público, melhor dizendo, ele também não quer pagar a mais. Claro. Né? E ele também entende que o proprietário deve receber o justo. Então, essa justa indenização não é assim, vale 10 ou vale 15, vamos fechar em 12,5. Não é isso que a gente está falando. Não é um balcão de negócios. Né? Não é. Você é 12,5, então tem que ser pago 12,5. Então, e também, professor, não é porque está sendo desapropriado que o imóvel vale menos por si só. Né? Correto. Também correto. Não tem essa situação, já que está desapropriando, então por ser um imóvel atingido por a desapropriação, ele vale menos para fins dessa indenização. Correto. Não vale menos por isso não, até porque a avaliação ela se dá naquele determinado momento. Então, muitas vezes o mercado nem sabe se está sendo desapropriado ou não. Sim. Né? E o perito, ele vai avaliar com base no mercado, com base nas normas. Até porque o impacto daquela obra, daquilo que vai ser edificado, do que vai ser feito pelo poder público, por exemplo, vamos voltar lá para a Arena do Timão. Sim. Com certeza houve uma valorização no entorno diferenciada por conta
da construção, assim como uma estação de metrô, né, assim como qualquer outro mobiliário público, né, uma escola, um hospital. Isso interfere na avaliação dos imóveis, né, mas nesse primeiro momento não é feito esse tipo de divagação com relação à fixação do valor. Não, para que nós tenhamos uma indenização justa, eu não posso avaliar o sobrepreço que advirá daquela obra, né? Quem se beneficia com isso são os corretores de imóveis que estão atentos, que eles já vão ali estudar toda a região do entorno, né? Aí eles já vão entender, vão traçar os seus negócios ali, mas a avaliação ela deve ser o preço do momento. Estabelecido isso vai ser mantido. Então houve um problema porque o cliente não tinha documentação correta, então ele vai ter que levar anos para fazer isso. Aí a obra já acabou, né, o metrô já passou, né, a estação já está lá, o Coringão já está lá vencendo todas. Pô, maravilha. Nosso sonho. Então, e aí aquele entorno que já está super avaliado, né, caso de 5, 7, 10 vezes mais conforme a obra. Sim. A desapropriação, ela traz muito avanço econômico e social para a região. Claro que também pode ser que, dependendo do que for feito, eu pensei aqui num exemplo de uma desapropriação para fins de construção de uma cadeia. Isso afeta até de forma inversa também, né? É que geralmente a gente pensa na valorização em razão daquela obra pública que foi feita, mas pode eventualmente ter alguma outra situação diferente, né? Sim, pode ter, mesmo assim na cadeia, na penitenciária, há um entorno, né? Há um entorno de hotéis, de hospedagem, dos familiares que precisam lá, de restaurantes, né? Há um entorno, há o próprio acesso. Sim. Né, nós vemos aqui o Carandiru, quando foi construído, não tinha todo aquele entorno. Né, depois, até a própria cadeia traz ali um avanço social. É claro que aí, na questão moral, muitas pessoas não querem morar ali, mas outros destinos vão ter, né? Outras utilidades, né? vão existir. Né? E aí, para ir para o judicial, então, para o judiciário, é sempre quando há uma divergência de valores ou há uma questão relacionada à identificação de quem é o proprietário a receber a justa indenização? Exatamente, professor Jorge. Se há uma divergência quanto ao valor, né? O judiciário está aí justamente para isso. O judiciário, quando o Estado avocou para si a solução dos conflitos, desde a fundação do Estado, o Tratado de Paz de Westfália, do século XVII, o Estado é quem resolve os litígios. Então, se o poder público quer pagar um valor e o proprietário quer receber um outro valor, então instalou-se ali um litígio, uma pretensão resistida. Então, é o judiciário que vai resolver. Na segunda situação, o proprietário não tem a documentação correta. Então, o poder público não vai pagar. Ele não vai pagar para qualquer um que está lá, porque eu já estou há 20 anos... Quem paga mal, paga duas vezes, não é? Exatamente. E o pessoal que trabalha no poder público, os representantes do poder público ou das autarquias, eles têm o CPF, ninguém vai querer colocar o seu CPF liberando um pagamento de algo irregular. Então, coloca-se lá em juízo. Então, essas são as situações básicas que realmente vão para o judiciário. E aí o tempo de resolução disso, quando é só uma questão de avaliação, acho que não é nem tanto tempo que demora, né? Porque é realmente realização dessa perícia para identificar o justo valor a ser objeto da indenização. Agora, quando tem que regularizar a documentação, isso daí é a perder de vista, né? É a perder de vista. Nós temos casos lá que o poder público colocou o dinheiro, né, e já faz 10 anos. Né, que são áreas extensas que foram desapropriadas. Então aqui é uma matrícula, uma transcrição, às vezes não tem matrícula. Então até que você consiga regularizar isso,
São 10. Agora, se você regulariza parte dela, você também pode pedir levantamento parcial. Tá. Proporcional àquela... Mas aí precisaria de uma fixação, porque assim, não é uma conta matemática simples, né? Não é pegar a área e dividir, na minha forma de ver, eu quero trazer isso para o professor, porque assim, vamos pensar numa área de 1 milhão de metros quadrados, e aí regularizou 1.000 metros quadrados, que é de uma pessoa, ela conseguiu regularizar. Não é uma regra de 3 aplicada aí, ou necessariamente, né? É por isso que nós temos que ter o advogado técnico acompanhado de um assistente técnico, de um perito. Porque aí vem o perito judicial e vai produzir o laudo dele. Se você tem lá 1 milhão de metros, mas ele está dividido, cada divisão contempla uma documentação. Se em algum momento você resolve essa documentação, nada mais justo que você falar, meu pedacinho aqui está resolvido, o dinheiro já está aí, passe ele para cá. Mas aí com base no que está lá no imóvel, na identidade específica daquele imóvel que já foi regularizado, né? Então, por exemplo, até uma pergunta que me surgiu até em razão dessa. Eu tenho lá no imóvel, eu tenho uma construção. Sim. Né? Foi feita lá a construção, tudo, a documentação toda certinha e tal, só que a desapropriação é para a construção de um metrô, por exemplo, que vai demolir tudo e tal. A indenização, ela tem como base a realidade daquele imóvel, com base na construção que foi feita e não necessariamente com o destino que vai, só vale o terreno. Não, a construção também vai ser valorizada, né? Sim. O que acontece... Valorada, né? Melhor dizendo. Isso, valorada. O que acontece que às vezes o posseiro, né, ele não tem a documentação, mas ele tem ali os bens. Isso acontece muito em comunidades. Às vezes o poder público, eu mesmo estou trabalhando em várias comunidades, o poder público quer desapropriar ali para fazer um ponto de ônibus, um bolsão, para fazer um reservatório de água, qualquer coisa. O que quer fazer? Aí aquele pessoal humilde, infelizmente não tem a titulação da terra. Ora, mas ele está lá há 20 anos, há 30 anos, então ele tem toda essa documentação. Então ele é, de fato, o proprietário, mas ali nós vamos ter duas situações, uma para ele regularizar a terra nua e outra para ele se identificar como o posseiro e o titular das benfeitorias. Das acessões que foram feitas lá. Sim. Aí, olha, excelência, está aqui. Mais uma vez o perito vem e fala, ó, isso aqui é construção tipo A, B, C, D, o valor dessa construção é esse. Quanto custa essa construção aqui que o posseiro produziu? Né? Custa lá, nós temos casos que custa R$600 mil a benfeitoria. Sim. Né? Tá bem construído, né? Só não tem a documentação. Revestimentos bem feitos, o cara colocou porcelanato, isso, aquilo. Sim. Que vai influenciar no valor. Sim, e às vezes ele tem um ponto ali também trabalhando. Ele tem um bar, né, uma lanchonete, ele tem esse fundo de comércio também é valorizado. Também tem que ser identificado o valor para justa indenização, porque ele tem lá, né, um comércio, uma utilidade diferente daquele imóvel que tem valor, né? Isso, vai pedir lucro cessante. Então tudo isso pode ser requerido no processo e o titular vai levantar, né, até que em paralelo fique lá a ação de uso capião da terra nua. Então, a terra nua pode ser recebida posteriormente. E as benfeitorias na emissão da posse. Eu costumo pedir, em favor dos meus clientes, nesses casos, que se o juiz der a emissão da posse, já permite levantar benfeitorias. Sim, o valor, porque... Né? Se o senhor está dando a emissão da posse, então eu quero levantar a benfeitoria, porque essa família que não tem para onde ir, é com esse dinheiro que eles vão se realocar. Com certeza. O juiz dá, que é o justo. Com certeza. Então, assim, ficou muito claro para mim, porque professor é professor, né? Professor José Ailton Garcia, aqui a gente está tendo uma aula aqui,
Que maravilha. Não, eu estou gostando muito da nossa conversa, porque assim, eu acho que ficou muito claro para todos que estão nos ouvindo a necessidade de um cuidado muito grande com relação não apenas à questão documental para identificar corretamente quem é o proprietário e eventualmente fazer a regularização para que seja realmente pago para a pessoa certa, mas eu acho que a questão da justa indenização é uma questão muito importante que não é só uma questão jurídica. Sim. É uma questão multifacetária, interdisciplinar, porque o advogado não sabe, a advogada não sabe exatamente como identificar o valor, né, e as repercussões daquela, ainda que o valor seja interessante, né, e às vezes o cliente fala, não, mas eu quero aquele valor, eu concordo por conta, talvez aí dessa demora que possa advir de uma discussão tal, mas às vezes essa demora é importante para chegar nesse justo valor, né? Exatamente. E também, se a desapropriação não for na modalidade de sanção, você vai poder levantar 80%. Tá. Com esse 80%, você vai cuidando da vida e briga só pelos 20%. Tá. Então, se é na modalidade de sanção, nós temos, então, pagamento por títulos, né? Sim. Dependendo de quem desapropriou, a União, o Estado, o município. Se é a desapropriação por interesse social, necessidade pública ou utilidade pública, é dinheiro mesmo, não é nem precatório, né? Isso é dinheiro na frente, conforme o poder que está desapropriando. Então, o que tem acontecido mais aqui é o poder público desapropria através das suas autarquias ou das concessionárias. Esse pessoal, por exemplo, a CPTM, eles têm muito dinheiro em caixa, eles colocam lá na frente. Agora, se é a própria prefeitura, aí vira precatório, né? Mas aí lembra daquela conversa do meu colega ali, né? Ah, agora qual é o problema? Eu vou receber 1 milhão por mês em desapropriação? Queria ter recebido isso há 20 anos atrás. Tá, cara, se você não está satisfeito, passa aqui para mim que eu não tenho problema. Mas o problema muitas vezes é a necessidade da pessoa que está sendo desapropriada, né? Isso realmente é um problema. Tá? Isso é um problema. A sociedade tem que estar vigilante, porque há movimentos legislativos que querem pagar todas as modalidades de desapropriação em títulos. Nossa. Então aí realmente é algo que a gente vai ter que deixar para um outro momento para conversar. Mas... Sim, porque você pega pessoas, como os exemplos que o professor deu, pessoas de baixa renda que só vão receber pela cessão, né, por conta da questão dominial que não tem regularizada, né, naquele momento pelo menos, e não vai ter para onde ir, ou não vai ter como custear essa saída para outro lugar, né. Aí vem também a dignidade da pessoa humana, né, que a gente pode colocar como um componente importante. Sim. Mas como nós vivemos aqui sob a égide da Constituição de 88, que outorgou ao Supremo Tribunal Federal praticamente tudo, né? O Supremo Federal pode tudo, todas as competências, todas as interpretações. Então, há um risco do Supremo entender que a justa indenização pode ser paga depois. Aí, será que a gente estaria tirando o justo desse componente, né? Seria só uma indenização, mas não seria justa, né? Porque o justo é aquele também, não só na valoração, na quantificação, mas no momento do recebimento também, né? Concordo, exatamente. Por isso temos que estar atentos e uma vez abertas as audiências públicas, é dever dos colegas advogados e advogados que estão nos assistindo acompanhar e participar. Porque nós sabemos que a interpretação ela é dada pela corte maior, mas nós temos que estar lá altivos, levando a nossa voz. O que é justo? Né? Como o professor acaba de falar, não é só o valor, é também o momento em que se paga. Sim. Então, olha só,
tem um monte de perguntas aqui que eu não vou conseguir fazer porque a nossa prosa aqui iria longe, né? Porque é muito interessante. Já está convidado para voltar de novo, para falar mais de desapropriação. Mas eu acho que assim, a última mensagem que eu quero passar, e eu quero também ouvir o professor, é assim, não é para amadores. Desapropriação definitivamente não é para amador. É necessário, sim, ter conhecimento específico. Né? O professor trabalha diuturnamente com relação à desapropriação. Tem, mais uma vez, aqui a obra aqui escrita sobre isso. E você, advogada, você, advogado, que trabalha em regularização fundiária, né, no direito imobiliário em geral, olha só que importante ter parcerias com pessoas que realmente conheçam da área, né? Então acho que é importante. Então, aquele cliente que, vou receber uma indenização por desapropriação, conversa com ele, se interaja do assunto para verificar, será que realmente está sendo justa essa indenização frente ao que vale realmente aquele imóvel que está sendo aí pelo ato de império do poder público aqui sendo desapropriado, com o pagamento, com a compensação realmente. Então isso é importante, né, professor? Isso mesmo, é sempre trabalhar com pessoas especializadas naquela área. Se você tem um problema de coração, você tem que procurar o médico do coração, não o ortopedista. Sim. E aqui no mundo jurídico, da mesma forma. Desapropriação é um trabalho bem técnico, bem específico. Eu assessoro advogados, advogadas no país todo, e às vezes a gente tem que corrigir a peça mesmo, porque já foi feito um pedido ali, ou foi deixado de fazer algum pedido ali, e a responsabilidade é grande. A responsabilidade do advogado é muito grande, né? Porque você lida com patrimônio, com a liberdade das pessoas, valores na primeira escala de valores de todas as pessoas. Sim, ainda mais quando a gente fala de imóvel, que é aquele bem de raiz que assim, é fundamental. Tanto que a Constituição Federal protege o direito de propriedade, claro, atingindo seus fins sociais, e essa indenização da desapropriação é justamente a forma com que a propriedade está sendo protegida, ainda que tenha esse ato do poder público. Olha, a conversa aqui foi maravilhosa. Eu acho que as suas últimas palavras são importantes, cada um no seu quadrado, né? É necessário, sim, ter conversa, assessoria, troca de ideias, parcerias, dividir para conquistar. Eu acho que é muito importante, ainda mais em matérias muito específicas, né? E aqui na Adnotária, aqui nesse nosso Adnocast, a gente está buscando justamente trazer profissionais da galhardia do professor José Ayrton Garcia. Meu, que aula que nós tivemos, para justamente fazer com que você tenha um despertar diferente, e você não está sozinho, não está sozinha. Você precisa sim de parcerias, de cumplicidade na atuação, na tua atuação na advocacia. E nós aqui da Adnotária estamos para auxiliar no Adnocast, no Papo Acadêmico. Lá vai ser associada sim, entra lá, www.adnotari.org.br e faça a sua associação. A anuidade é baratinha e vai te dar um crescimento, oportunidades profissionais incríveis. Também nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, @adnotari, segue a gente lá, que é muito interessante. Toda terça-feira, Papo Acadêmico, tudo que a gente coloca lá. O nosso canal de YouTube, né? Você está vendo aqui pelo YouTube, já se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque olha só, informação é importante de ser divulgada, né, professor? A gente precisa realmente divulgar. Nós, como professores, né, a gente a vida inteira faz esse compartilhamento. E mais uma vez aqui, editora Revista dos Tribunais, obra sobre desapropriação desse professor fantástico, incrível, professor doutor José Ayrton Garcia. É isso aí, esse podcast fica por aqui, esse nosso Adnocast, mas eu vou trazer depois, doutor... O professor José Ayrton vai ficar aqui porque a gente vai gravar um outro podcast de um tema também muito interessante. E enquanto isso, vá rever. Se você já viu, reveja os outros episódios. Se você não viu ainda, veja os episódios porque tá tinindo, tá tudo muito bom. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Mais uma vez, obrigado, professor José Ayrton Garcia. Bora lá, bora que dá.
Abraço!